Alô pessoal, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Mais um vídeo explicativo das nossas aulas de língua inglesa para ajudar você aí com a atividade. Espero que você esteja bem com saúde, que a sua família também esteja muito bem, embora estejamos vivendo esse momento tão difícil, né? Tão caótico, mas é assim mesmo. Por enquanto a gente se reúne de forma online, virtual. Esperamos que em breve possamos estar juntos novamente em sala de aula, é o que nós todos desejamos, tá certo? Hoje nós vamos ver um assunto bem legal, né? Trata-se, na verdade, do futuro imediato. Immediate future, with going to, com o going to. Essa expressão aqui, going to, para a gente trabalhar, então, o futuro imediato. Logicamente que você já ouviu falar dos tempos verbais. Nós temos o presente, temos o passado e temos o futuro. O presente trata-se, na verdade, do que está acontecendo, do agora. O passado é algo que já aconteceu, é uma ação que se deu no passado e lá ficou. E o futuro, consequentemente, é uma ação que ainda vai acontecer, né? É algo que ainda está por vir. Então, trata-se, na verdade, do futuro. E em inglês nós temos duas formas, basicamente, de se trabalhar o futuro, né? Usando essa expressão going to e o will, que a gente vai ver posteriormente. Hoje a gente vai ver exatamente essa expressão going to, como é que ela funciona, como é a aplicabilidade dela, como é que eu posso trabalhar com essa expressão numa frase, numa oração, para que eu possa jogar essa frase para o futuro, né? Para dar essa conotação de uma ação que ainda vai acontecer futuramente. Então vamos lá. Quando se trata de futuro imediato, né? Então, indica uma ação, logicamente, que vai ainda acontecer, vai ocorrer, né? Então, ele é formado aí pelo verbo to be, né? A gente vai usar sempre aqui o am, is ou are, e também pela expressão going to. Então, na frase sempre vai ter o verbo to be e sempre vai ter o going to, seguido, portanto, do verbo principal, né? Então, o going to é uma expressão utilizada em inglês para falar de planos e intenções futuras. Futuras. Então, se eu quero falar de algo que ainda vai ocorrer, eu vou sempre fazer uso dessa expressão. Então, ele é usado quando uma pessoa já decidiu o que vai fazer. Ou seja, já fez um plano. Eu vou fazer determinada coisa. Eu vou a Marisópolis amanhã de manhã. Eu vou fazer minha atividade hoje à noite. Então, são planos que você já faz previamente, você já traça um perfil, né, um projeto, um plano, e você vai executar esse plano, você tem certeza que vai fazer isso. Então, ou seja, quando uma ação já está planejada, irá acontecer no futuro próximo. Usa-se o immediate future, o futuro imediato, para expressar o quê? Primeiro, uma ação, né, que vai ocorrer no futuro próximo. Por exemplo, she is going to arrive tomorrow. Ela vai chegar amanhã. Já está certo, ela já comprou a passagem, já viajou, vem no caminho e ela vai chegar amanhã de manhã. Então, é uma ação que vai de fato acontecer. Então, quando eu tenho certeza que aquela ação vai ocorrer, portanto, eu vou usar a expressão going to. Também vou usar para planos e intenções. Então, se eu tenho uma intenção, se eu faço um plano, né, se eu elaboro um projeto, eu vou usar também o going to. Por exemplo, I am going to visit her tonight. I'm going to visit her tonight. Então, vou visitá-la hoje à noite. Eu vou visitar quem? Ela, hoje à noite. Certo? E também quando se trata de probabilidade. O que é isso? Quando tem realmente uma chance muito grande de algo acontecer. Aí eu vou também usar a expressão going to. Exemplo, she is probably going to study abroad. Então ela provavelmente vai estudar no exterior, né, fora do país. She is probably. Nesse caso aqui, quando há uma probabilidade, eu vou usar sempre alguma coisa assim que induz a essa ideia, né? Provavelmente, né? Como temos aqui essa expressão probably, certo? Quais são as regras para se fazer o futuro imediato? Olha só, na forma afirmativa, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos ter sempre a presença de um sujeito na frase. E quem é um sujeito, professor? É aquele que manda na frase, é de quem nós falamos, é a quem nós nos referimos.
né? É quem pratica a ação na frase ou na oração, né? Depois vem o que? O verbo to be, am, is ou are, vai depender do tipo de sujeito que a gente vai trabalhar nessa frase, seguido de going to, mais o verbo principal no infinitivo, sem a partículazinha to, tá certo? Exemplo, I am going to work. Então, eu irei, eu vou trabalhar. Observe que nós temos aqui I, né? Nós temos, portanto, aqui o sujeito. Quem é o sujeito aqui? Ó? Primeira pessoa, eu. Nós temos, olha aqui, o sujeito. O verbo to be, né? O verbo to be, ó, conforme a regra. Claro que eu estou usando aqui o am porque eu estou usando primeira pessoa I. Eu não posso dizer I is, I are. Lembra disso? Eu não posso. Sempre vou dizer I am, né? E agora eu vou usar o que? Ó? O going to. Está aqui ele, ó, going to. Seguido o quê? De um verbo no infinitivo sem o to. Work, que é o verbo trabalhar. Então, I am going to work. Então, eu vou trabalhar. Estou dizendo que ainda vou fazer isso. É uma ação que vai acontecer no futuro. Olha só como é que funciona. Vou ter, portanto, aqui sujeito, verbo, going to e o verbo principal no infinitivo. Ok? Então, sujeito, verbo to be, going to, mais o verbo principal. Toda a vida a estrutura vai ser essa. Então, I am going to cook. Então, eu vou cozinhar, eu irei cozinhar. You are going to cook, né? Ó, you are going to cook. Então, você vai cozinhar, você irá cozinhar. E assim acontece também com os determinados sujeitos, os demais sujeitos. Então, he is going to cook, she is going to cook, e assim por diante. A estrutura sempre vai ser essa, na o quê? Forma afirmativa. Muito bem. Vamos adiante. Olha só. Nós temos aqui, portanto, a estrutura negativa. Na negativa, nós vamos usar essa partículazinha de negação aqui, ó, o not. Sempre depois do verbo to be. Sempre depois, nunca antes. Né? Então, ela vai ter a mesma estrutura da forma afirmativa, a diferença é que vai aparecer um not aqui depois do verbo to be. Então, I am not going to cook. Eu não vou cozinhar, eu não irei cozinhar. You are not. Aqui está contraída, eu contraí aqui, peguei o are e o not e fiz aren't. Não usei, então, esse sinalzinho aqui que é o apóstrofo. Né? Tanto faz dizer are not como aren't. Vocês lembram disso, né? A forma contraída. Então, nós temos, portanto, aqui a forma negativa da estrutura going to, né? Do futuro imediato. A forma interrogativa, o que acontece? Na forma interrogativa, eu vou, na verdade, inverter os dois primeiros termos. Eu vou trocar aqui o sujeito e o verbo no início da frase. Então, nós vamos ter, portanto, aqui, ó, am I going to cook? Eu vou cozinhar? Eu irei cozinhar? Estou perguntando, né? Estou fazendo uma indagação, um questionamento. Portanto, eu inverti o início da frase aqui. Ao invés de começar com o sujeito, né? O sujeito, está aqui na segunda coluna, eu comecei com o verbo to be. Ó, inverti. Are you? Is he? Is she? Is it? Ok? Somente isso, nada mais. Aqui nós temos aqui, bem rapidinho, um resumo. Olha só. Nós temos aqui I am going to, é forma afirmativa, sujeito, verbo to be com going to. Na negativa, I am not going to, olha o not aqui, ó, depois do verbo to be, do am. E na interrogativa, am I going to? Eu inverti, ó, comecei com o verbo to be. E assim você faz com todos os demais sujeitos da frase ou da oração. Ok? Muito bem. Nós temos aqui a questão das formas contraídas, né? E a gente vai fazer isso nas afirmativas e negativas. Então nós temos aqui, ó, I am ficou I'm, e na negativa, I am not ficou I'm not. E você pode observar aqui nas demais também que segue essa regra, utilizando o quê? Aquele sinalzinho, né, que a gente viu, né, o apóstrofo, fazendo a contração aqui das expressões. Ok? Lembrando que isso não muda o sentido, não altera qualquer princípio da expressão. Ok? Tanto faz dizer I am como I'm.
I am at home, eu estou em casa. I'm at home, eu estou em casa. Não muda o sentido de jeito nenhum, vai ter sempre o mesmo significado. Beleza? O que vamos fazer, portanto, na nossa atividade? Nós vamos ter aqui uma charge, certo? Uma charge aqui. Então, read the comic strip and answer the question in your notebook. Então, leia a tirinha e responda as perguntas no seu caderno. Então, você vai traduzir aqui essas informações da tirinha, esse diálogo. E letra A, que vai pedir, no primeiro quadrinho, Kelvin manifesta um desejo. Qual é o desejo? Você escreve. Letra B, no segundo e terceiro quadrinhos, Kelvin planeja duas ações. Identifique essas ações. Quais são? Questão 2. No terceiro quadrinho, percebemos que a mãe de Kelvin, letra A, ela concorda com os planos dele. Letra B, está feliz com os planos dele. Letra C, repudia os planos dele, não aceita, né? E letra D, apoia os planos dele. Então, de acordo com o texto, de acordo com a tirinha sempre, você vai marcar uma dessas alternativas aí, tá bom? A, B, C ou então a letra D. Abaixo nós temos as histórias em quadrinhos, as comic strips, tem o objetivo de contar uma história ficcional, inventada, né? Ou também pode ser verdadeira, que representa feitos da humanidade em sua época. Desse modo, o autor da história em quadrinhos, a comic strip, a tirinha, a seguir, apresenta alguns motivos que levaram 1 milhão de espécies em extinção. Identifique-os. Então você vai dar uma olhada aqui, ó. Então nós temos aqui o texto, né? 1 million species are on the verge of extinction. How? Why? Então, it's due to deforestation, bushmeat hunting, overfishing, pushing, climate change. No terceiro quadrinho aqui, ó. It seems like there might be one species to many. Então você vai traduzir esse diálogo aqui entre o gatinho, né, os dois gatos aqui, falando um pouquinho sobre a extinção de algumas espécies e tudo mais, sobre a questão aí das mudanças climáticas. Você vai ver quando traduzir e você vai responder a questão acima. Na 4, read the comic strip and answer the question in your notebook. Então leia a tirinha e responda as perguntas aí no seu caderno. Nós temos mais uma tirinha aqui com um diálogo, né? Nós temos aqui uns balõezinhos, 1, 2, 3, 4 quadrinhos, e você vai fazer essa tradução para responder as questões a seguir. Letra A. Ao lermos a tirinha, observamos que Darlene representa uma classe social. Ela é pobre, ela é rica. Que classe social ela é? De que classe social, né? Aponte e comprove a sua resposta com uma ação da comic strip, da tirinha, né? Comic strip é tirinha, em inglês. Letra B, no terceiro e no quarto quadrinhos, Herbert, então refere-se a quê? A um evento horrível, identifique-o. Que evento horrível é esse? Então você vai procurar identificar, conforme as informações. Quinto, no quarto quadrinho percebemos que Darlene, letra A, aprecia o diálogo com Herbert, B, antipatiza o diálogo com Herbert, letra C, simpatiza com todos os assuntos com Herbert, e letra D, gosta de conversar com Herbert. Então você vai marcar uma dessas alternativas conforme está na tirinha, tá certo? Então a questão 6 aqui é para você colocar os verbos de forma correta, usando o going to. Que verbos? Esses verbos que estão aqui entre parênteses, ó. Travel, visit, watch e read. Então você vai trazer eles para aqui, ó, usando o que? O going to. Então, Mary, nós temos os sujeitos aqui, Mary, they, I e you. Então nós temos, portanto, já os sujeitos de cada frase. Depois do sujeito vem o que, conforme a regra? Vem o que? Né? Então você coloca aqui. Depois vem o que? Aqui. E depois o verbo, né? Você vai trazer para cá, utilizando então a regra conforme está descrita nesse material. Logo no início você vai ver isso aí, certo? Quando você baixar, você já vai ter acesso a essas informações. 7. Qual é a alternativa completa à frase? Que frase? Essa daqui, ó. É um tracinho, more tonight. Então vai ser essa daqui, ó.
Is he going to study more tonight? Ele vai estudar hoje à noite? Mais hoje à noite? Né? Is going he to study more tonight? He is going to study more tonight? Going he is to study more tonight? Logicamente que só tem uma certa aqui. Você vai marcar apenas uma para completar essa frase. Lembre que nós temos aqui o quê? Uma frase interrogativa, né? Nas frases interrogativas, nós começamos com o quê? O que é que vem primeiro? É o sujeito ou o verbo? Aí você já mata a charada para você marcar a alternativa correta, tá certo? Eu já dei a dica para você aqui. Muito bem. 8. Marque a alternativa que tem uma forma negativa. De que frase? Essa frase aqui, ó. Certo? Johnny is going to visit you. Então, Johnny vai visitar você. Eu quero o quê? A frase negativa dessa afirmativa aqui. Então, qual é? A, B, C ou D? Você vai marcar também. Questão 9. Marque a alternativa que complete corretamente a frase. Qual? Essa frase aqui. The boy, tracinho, popcorn. Então, nós temos as alternativas, novamente, A, B, C ou D. Então, você vai ver qual é a parte da frase aqui que ela se encaixa direitinho aqui para formar essa frase. Lembre que essa frase aqui, ela está na forma afirmativa. Afirmativa. Então, nas frases afirmativas, começamos com o quê? Com o sujeito ou com o verbo? Pense nisso. E na 10, só para a gente fechar aqui, nós temos, portanto, a seguinte questão. Qual a alternativa que possui uma frase no futuro imediato? Qual é? Né? Qual é a frase aqui embaixo que está no futuro imediato, de forma correta? A, B, C ou D? É só você marcar uma dessas alternativas. Forte abraço para você, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, você pode rever esse vídeo aqui, ou então manter contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Bom final de semana, tudo de bom, muita saúde, a gente se encontra na próxima aula. See you next class. Bye bye.